Pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E você, claro, imagino eu, tá aí querendo se informar, querendo saber das melhores informações, eu digo para vocês, muito mais do que ler o noticiário, tem outros caminhos muito mais interessantes às vezes para você saber o que realmente está acontecendo. E aqui nesse vídeo de hoje vou trazer para vocês uma série de informações muito positivas para você entender que no meio de toda a confusão existe uma probabilidade muito grande da coisa dar certo, ok? Vejam só, já fiz essa reflexão com vocês aqui outro dia e farei novamente. Deixa eu te perguntar uma coisa assim bem simples. Quando você acha que o negócio vai piorar, que a situação econômica está ficando ruim, você gasta dinheiro com passagem aérea? Você gasta dinheiro viajando? Você gasta dinheiro comprando uma cortina, um tapete para tua casa? Você gasta dinheiro reformando a tua casa, decorando a tua casa? Obviamente que não, né, pessoal? Eu creio que todos vocês concordam comigo nesse sentido. Então vejam, olha que interessante. As pessoas estão viajando mais, estão circulando mais. Essas viagens acontecem, obviamente, tanto para trabalhar, tanto também para lazer, turismo. Então, você sabe que o turismo é uma das primeiras coisas que a pessoa vai cortar no seu gasto quando ela está numa situação ali adversa, né? Vamos supor, você está planejando fazer uma viagem legal no fim do ano. Se você sente que a economia não está bem, que as coisas não estão legais, você não vai fazer essa viagem, você vai esperar um pouco, vai guardar ali um pouquinho. Você vai preferir para gastar com coisas mais essenciais, não é verdade? Exatamente isso. Isso aqui é uma excelente referência para você saber se o Brasil está indo bem ou se ele está indo mal, se está no caminho certo ou se está no caminho errado. Se nós tivemos esse aumento considerável na questão da compra de passagens aéreas, é porque é um sinal muito positivo. Aí você fala, mas os estrangeiros estão com medo de investir no país. Não é, pelo menos, o que aconteceu nesse último dia 21. Hoje nós já temos dados para saber o quanto de dinheiro estrangeiro entrou no Brasil no dia 21 de outubro. Sabe quanto que os estrangeiros aportaram diretamente aqui no Brasil? Nada mais, nada menos do que 3,9 bilhões de reais na Bolsa Brasileira só no dia 21 de outubro. Isso fez com que o superávit anual dessa classe de investidor subisse para 78,53 bilhões só no ano de 2022. Eu já disse para vocês, eu sempre falo isso. Isso é uma excelente referência. Você não coloca o seu filho em qualquer escola e você não coloca o teu dinheiro em qualquer lugar. Porque filhos e dinheiro são as coisas mais valorizadas pelas pessoas hoje. São as coisas mais importantes que nós temos. Então, se o investidor estrangeiro está colocando o dinheiro dele aqui, é porque ele está confiando que vai dar certo, que tem segurança e que ele vai ter um retorno positivo diante disso. Então, isso aqui para nós é um dado importantíssimo, é um dado indispensável para a gente entender o tamanho dessa confiança que o investidor estrangeiro está depositando no Brasil, tendo aportado só no dia 21 de outubro 3,9 bilhões de reais, ok? Agora, como é que está a situação da inflação? A inflação acumulada em 12 meses pela média dos 5 núcleos que são acompanhados pelo Banco Central, ela desacelerou. Desacelerou de 10,17% para 9,78% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é o IPCA 15, calculado agora nesse mês de outubro, ou seja, preços continuando caindo no Brasil. Olha que maravilha. Isso aqui com números fica muito mais fácil para você saber se o negócio está indo bem ou não. Falando da confiança dos estrangeiros em investimentos aqui no Brasil, o que eles estão olhando para a nossa economia, se eles acham que vai melhorar ou vai piorar. A produção, por exemplo, segundo o Citibank, a produção da Petrobras no segundo trimestre desse ano veio em linha com o que eles haviam esperado e por isso estão recomendando compra do papel, tá? Porque a produção comercial da Petrobras no terceiro trimestre foi de 2,3 milhões de barris equivalentes por dia, em linha com o que eles tinham projetado, por isso o banco tem recomendação de compra para o papel da estatal com preço-alvo de 19 dólares por ADR. Olha só, mais um depoimento positivo de investidores estrangeiros para o que eles estão esperando que vai acontecer com o nosso
país. E aí, um outro dado muito interessante, trazido pelo Luiz Carlos Mendonça de Barros, que foi diretor do Banco Central, presidente do BNDES, ministro das Comunicações, palestrante, né, e escreve, colunista também na área de economia. Ele trouxe um gráfico mostrando ali a conta corrente brasileira dos últimos 12 meses, mostrando que o déficit em conta corrente em queda vertiginosa. Você olha o déficit caindo, aí ele sobe um pouquinho, depois ele começa a cair fortemente. Ele diz que a conclusão da sua interpretação desse gráfico é a seguinte: o déficit em conta corrente mostra de maneira clara o crescimento do PIB próximo a 3% ao ano neste ano de 2022. Olha só que notícia maravilhosa, esse déficit na conta corrente indicando o crescimento do PIB, ok? Mercado também, né? Você sabe que tem vários grupos de áreas de atuação que trabalham com projeções futuras. Dois grupos muito importantes que trabalham com projeções futuras: setor de defesa, setor militar bélico. Eles fazem vários jogos ali de simulações para poder entender o que vai acontecer no futuro. E outro setor é o mercado financeiro, né, que prevendo o futuro eles conseguem evitar de perder dinheiro e conseguir ganhar muito dinheiro. O que o mercado está prevendo para esse ano e o ano que vem? O mercado está reduzindo a previsão de inflação e elevando a previsão do PIB, tanto para este ano de 2022 quanto para o ano que vem, 2023, segundo o boletim Focus. As projeções para esse ano de inflação caíram de 5,62 para 5,60. Para 2023, as expectativas do IPCA, do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, recuou de 4,97 para 4,94. Com relação à atividade econômica, o PIB, Produto Interno Bruto, mediana das projeções do mercado para o crescimento da economia brasileira em 2022, voltou a subir de 2,71 para 2,76. Vejam que está em linha com aquilo que o Luiz Carlos Mendonça de Barros falou, quando ele disse que a previsão era de um crescimento de 3% no PIB. Para 2023, também a previsão foi elevada de 0,59 para 0,63 e para 2024 também subiu de 1,70 para 1,80. A economia brasileira ela cresceu 1,2% no segundo trimestre, informou o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no começo de setembro, superando o 0,9% da mediana dos economistas que tinham sido ouvidos pelo Valor Econômico. Veja que eles estavam prevendo um crescimento de 0,9%, no segundo trimestre cresceu 1,2%. O que significa isso? Significa economia aquecida, significa empresas vendendo mais, lucrando mais, contratando mais, reduzindo o desemprego e por aí vai. Agora, mais uma confirmação daquela entrada de capital estrangeiro no Brasil foi o índice de investimento estrangeiro direto no Brasil nos últimos 12 meses, que é o IED. O que é o IED? É o investimento estrangeiro direto. É a movimentação de capitais internacionais para propósitos específicos de investimento quando empresas ou indivíduos do exterior criam ou adquirem operações no país, tá? E como é que está esse gráfico aí? Esse gráfico, pessoal, está numa crescente vertiginosa. E mais uma vez, segundo a interpretação do Luiz Carlos Mendonça de Barros, que como eu disse anteriormente foi diretor do Banco Central, presidente do BNDES, ministro das Comunicações, ele interpretou esse gráfico do IED, do investimento estrangeiro direto, em vertiginosa ascensão, dizendo que a volta do crescimento de entrada de capital estrangeiro no Brasil hoje já é algo claro e evidente. Enquanto isso, na zona do euro ali, a situação está muito complicada, né? Porque os índices estão indicando que uma recessão é cada vez mais certa. Ok, pessoal? Vejam só, é muito importante você ter dados como esses na mão, né? Às vezes, nessa última semana aí, antes desse próximo domingo, as pessoas, o Brasil está muito ruim, o Brasil está muito mal, a atual gestão não fez nada, a atual gestão fez isso, fez aquilo. Quando você pega esses dados, quando você pega esses números, fica muito mais fácil de você entender. Por isso eu deixo todos esses números aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, deixando também para vocês o convite para você se inscrever no canal Daniel Lopes, clicar no sininho das notificações. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like aí. Quando você dá o seu like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e envia para mais pessoas, tá? Se você compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos, parentes, familiares, e se você pegar as matérias citadas que eu deixo aqui embaixo para você, você se transforma num agente de mudança
para a sua nação, ok, pessoal? Conto com a sua participação aí. Obrigado pela audiência, forte abraço, fique com Deus. Me diz aqui nos comentários se você tinha visto essas notícias e se essas notícias têm ajudado você aí a poder conversar com as pessoas aí no dia a dia, tá bom? Um abração, a gente volta em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no canal Daniel Lopes. Um abraço, valeu!